Pessoal, nesse vídeo aqui eu queria responder a dúvida de um inscrito, tá, que me perguntou aqui em relação ao funcionamento do transformador delta aberto, tá, que é essa configuração aqui. Surgiu uma dúvida para ele aqui em relação ao porquê de uma das tensões aqui do secundário desse tipo de transformador ela apresentar a tensão diferente das outras duas, tá? Então eu vou fazer uma explicação matemática breve aqui de como funciona isso daqui. Eu já fiz um vídeo explicando, né, com maiores detalhes ali de qual que é o princípio de funcionamento do transformador delta aberto. Vou deixar na descrição para quem quiser assistir. Nesse vídeo aqui eu queria explicar, né, o porquê que uma das tensões aqui de fase aqui ela tem a tensão diferente das outras duas, tá? Porque essa configuração ela é utilizada, ela é rara, mas ela é utilizada em alguns locais do Brasil, tá? Então para a gente entender ali matematicamente como é que ela funciona, né? E basicamente, né, relembrando o que eu falei na aula passada, né, na última aula que eu já falei sobre esse transformador aqui, que está na descrição, basicamente tu consegue prover, né, potência senoidal trifásica equilibrada para uma carga trifásica, por isso que ele é utilizado. É uma forma mais econômica de tu conseguir fazer isso, com uma bobina menos. Logicamente que o transformador com uma bobina menos ele vai ter um decréscimo de potência, né? Isso a gente até já viu lá no outro vídeo, né, que eu fiz para vocês na primeira aula. Mas tu consegue aqui, né, no secundário, aqui entre as fases A, B e C, prover uma tensão sinoidal trifásica equilibrada, né, ou seja, de mesmo módulo e defasada a 120 graus. Então, o que acontece aqui, tá? Vamos para a explicação aqui, né? Eu trouxe um modelo aqui, basicamente, que é utilizado em algumas concessionárias, né? Onde o transformador ele é alimentado na média tensão aqui com 13,8 kV, tá? Só que só precisa de dois fios para alimentar ele. Então, tu vai alimentar com uma tensão de 13,8 kV de linha aqui. E no secundário, tá? Eu vou utilizar o mesmo exemplo dos valores que o inscrito me pediu aqui na dúvida, que é um transformador com 230/115 volts aqui no secundário. Então essa daqui que é a tensão de secundário dele. Só que esse transformador aqui, né, tu consegue entre as fases A e o neutro, entre as fases B e o neutro, tu consegue essa tensão de 115, mas se eu for medir a tensão entre a fase C e o neutro aqui, eu vou obter o valor aqui de 200 volts, tá? Que é uma tensão diferente dessas duas aqui, né? Essa aqui é de linha e essa aqui é de fase. Essa aqui fica uma tensão aqui inutilizável, né? Porque ela tem um valor aqui que não faz muito sentido aqui para as aplicações que a gente tem. Então, normalmente, a tensão mais usual é essa daqui, né? 230 ou então 115. Essa aqui de 200 volts, né, que é a tensão aqui no caso entre a fase C e o neutro, ela não vai ser utilizada. A concessionária, inclusive, recomenda que tu não utilize aqui a tensão VCN aqui para ligar as tuas cargas, tá? Então tu vai utilizar se tu tiver carga monofásica aqui as fases A e B, né, em relação ao neutro, ou se tiver uma carga trifásica aqui, né, que precise ser alimentada aqui para esse transformador, tu vai utilizar as fases A, B e C aqui sem utilizar o neutro, tá? Então, recapitulando, eu consigo aqui mesmo com uma fase a menos, aqui, né, no primário e no secundário, eu consigo prover uma tensão sinoidal trifásica, né, ABC, e depois a gente vai ver ali numa simulação do PCIM ali que ele gera certinho essa tensão aqui. Agora vamos para a explicação, né, do que acontece aqui com essa fase aqui, né, que gera os 200 volts, né, que para muitos é um mistério, né, por que isso acontece, mas é uma explicação matemática bem simples, tá? Esse tipo de transformador, olha de onde eles tiram o neutro, tá, pessoal? Eles tiram exatamente do tap central de uma das duas bobinas, que nem está mostrado aqui. Então aqui está tirado o neutro. Então, como eu falei para vocês, né, a tensão de linha ABC aqui ela é sinoidal trifásica, ou seja, e equilibrada. Ela tem as defasagens aqui de 120 graus. Então, se eu pegar aqui entre a fase A e B e medir aqui, né, eu vou ter, por exemplo, aqui os 230 ângulo de zero. Se eu medir a tensão entre as fases B e C e B, eu vou ter 230 ângulo de 120 e depois de 240, tá? Porque é sinoidal trifásico equilibrado. Então vamos supor que entre a fase A e B, tá? Entre essas duas bobinas aqui, eu tenho essa tensão aqui de 230 ângulo de zero. E vamos supor que essa aqui, tá? Seja então 230 ângulo de 120, ou 240 também, tanto faz, tá? Porque isso aqui é equilibrado, como eu falei para vocês. E se eu fosse medir a outra tensão aqui, né? Essa aqui entre as fases B e C, essa aqui entre A e B, e entre C e A seria então 230 ângulo de 240, tá? Que eu não vou colocar aqui porque não precisa para minha demonstração matemática. Então, como é que eu obtenho, tá? Se eu pegar primeiramente como é que a gente tem as tensões de 115, tá? Se eu pegar aqui a tensão entre a fase A e o neutro, tá? VAN, o que eu vou obter? Como esse tap do neutro ele está exatamente no meio, no tap central aqui dessa bobina, então eu vou obter exatamente metade da tensão aqui, tá? Muitos confundem aqui achando que tem que dividir por raiz de 3, mas na verdade não é isso, porque eu estou pegando aqui no tap central, tá? Da mesma bobina, então é uma questão matemática, algébrica. Eu simplesmente divido 230 por 2, eu vou obter então o meu 115 aqui, ângulo de zero, mantendo o mesmo ângulo aqui. Se eu pegar a mesma coisa agora, a tensão VBN, então aqui mais e menos, VBN, né? Então, a mesma coisa, eu vou ter os mesmos 115 aqui, tá? Ângulo de zero.
ou o ângulo de 180 você vai inverter aqui a medição do multímetro, tá? Mas a questão é que ele carrega aqui o mesmo ângulo aqui, só muda o módulo, porque eu estou pegando aqui do tap central da bobina. Então agora como é que eu chego nessa tensão VCN aqui, tá? O VCN. Eu tenho que fazer uma malha, tá? Se vocês lembrarem de circuito elétrico lá, né? Se eu colocar o multímetro aqui entre o C e o neutro, como é que eu consigo chegar nessa tensão? Eu tenho que percorrer o caminho da malha. Então, entre a tensão VCN, eu vou ter aqui, ó, essa meia tensão aqui, que é 115 ângulo de zero, tá? 115 ângulo de zero. Aí, passando aqui mais essa tensão aqui de 230 ângulo de 120. Então, mais 230 ângulo de 120 graus, tá? Simplesmente fiz a malha, tá? Eu percorri o caminho da malha aqui, pega a meia bobina, depois pega essa daqui e volta até a fase C. Então essa daqui que é a malha que eu tenho aqui da tensão VCN. Se eu fizer essa soma aqui, tá? Eu nem sei qual que vai ser o ângulo, mas a tensão resultante aqui vai ser 200 volts, tá? Um ângulo qualquer. Então é para mostrar para vocês aqui que essa fase aqui, essa fase C, ela não pode ser utilizada aqui nesse caso, tá? Então pro cara que tem que estar sujeito a essa ligação aqui, ele pode utilizar só as tensões VBN, VAN, ou utilizar, né, uma carga trifásica 3 fios aqui, que precisa de uma tensão trifásica equilibrada, que nem eu falei, que daí eu vou ter o 230 volts. Então aqui é essa explicação matemática simples aqui que mostra, né, porque que uma das fases ali, né, ela tem a tensão maior e não se recomenda que ela seja utilizada, né, porque é uma tensão aqui que não é industrial, né, ela não é usual. Geralmente a gente tem 220 ou 230, ou 110, 115, né, ou 127 também, né, que é o mais próximo do comum. E essa de 200 aqui, ela fica como sendo inutilizável. Vamos observar rápido agora numa simulação, tá? Eu fiz aqui, ó, montei aqui no PSIM, rapidamente aqui uma simulação, tem esses dois transformadores aqui nessa configuração que eu mostrei para vocês, tá? Então o primário é alimentado em 13,8 kV aqui, e esse secundário aqui, nesse transformador, ele foi configurado de modo que o secundário seja 115/230. Então, eu tenho aqui já a simulação feita, tá? Aqui das tensões de linha do secundário, e aqui vocês podem ver aqui no canto aqui, mostra o valor RMS dessa simulação, que é 230, tá? É 2,3 vezes 10 na 2, 230 volts. Então, mesmo com um transformador aqui com uma bobina a menos, eu consigo uma tensão senoidal trifásica equilibrada aqui no secundário. Agora, vamos observar como é que fica, tá? Aquelas tensões de fase, para mostrar para vocês que uma delas chega em 200 volts. Então, vamos retirar essa VP4, VP5 e VP6, vamos colocar VP1, VP2 e VP3, que são as tensões de fase, vou dar um OK. E aqui então mostra para vocês, ó, uma das tensões aqui com a tensão maior, e as outras duas aqui com as tensões menores. Aqui elas ficaram defasadas a 180 graus, tá? Mas isso basicamente depende da forma como tu liga o multímetro lá. Então elas podem estar ou em fase ou defasadas a 180 graus, tá, pessoal? Então vocês têm que ver que isso daqui não respeita todas as regrinhas lá do circuito do sistema trifásico, porque eu tenho uma fase a menos. Então as duas fases ali que eu vou ter, as de 115, elas ou vão estar a 180 graus defasadas ou elas vão estar em fase, dependendo de como eu conectar o multímetro lá para observar isso daqui, tá? E essa tensão de 200 aqui, ela também não está a 120 graus atrasada, essa daqui ou da outra, justamente porque eu tenho um sistema ali, né, que não é um sistema originalmente trifásico, ele tem uma bobina a menos. Então, se a gente medir aqui, ó, vier aqui, fizer análise RMS aqui, vocês vão ver aqui, então, ó, a fase VP3 maior, ela tem aproximadamente 200 volts aqui de valor eficaz, e as outras duas menores aqui, 114,9, né, 115 volts aqui de valor eficaz, tá? Então, só para confirmar, né, para vocês ali, né, que é uma dedução matemática relativamente simples, né, a gente consegue mostrar aqui com poucos passos aqui, e é uma configuração que, embora seja rara, ela é utilizada, né, ela é encontrada em algumas regiões do país. Então, pessoal, nesse vídeo era isso, estava ficando por aqui. Agradeço a quem assistiu aí, se puder deixar o joinha no vídeo eu agradeço. Então, obrigado, valeu!